Eu vou para o Rio Grande do Sul agora com a história daquela menininha paranaense, 11 anos de idade. Ela estava visitando um canyon em Cambará do Sul e acabou perdendo a vida, tá? É um ponto turístico muito visitado ali na Serra Gaúcha. E eu tô ao vivo agora. Quem é que tá comigo lá? A Júlia. Júlia traz detalhes dessa história, traz mais informações desse acidente, tá? Júlia Taube, ao vivo do Rio Grande do Sul, trazendo detalhes dessa história que mexe com o país inteiro. A gente há poucos dias acompanhou aquela trágica história envolvendo a brasileira, envolvendo a Juliana Marins lá na Indonésia. Ela acabou caindo dentro de um vulcão durante uma caminhada, durante um passeio. E agora esse acidente num cânion, num local que a gente sabe na Serra Gaúcha, até por conta do inverno, né, Júlia? Recebe muitos visitantes. Esse é um período de muito movimento por aí, né? O que é que você tem de detalhes dessa história envolvendo uma criança paranaense aqui, Júlia? Obrigado por participar com a gente aqui no BG. Oi, Juliano, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Exatamente, esse é um período em que a Serra Gaúcha, no geral, recebe muitos turistas e não foi diferente dessa vez. Depois de um resgate que durou mais de 10 horas, infelizmente foi confirmada a morte dessa menina de 11 anos, que acabou caindo do cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, aqui nos campos de cima da serra, no Rio Grande do Sul. A morte dela foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que atuou no resgate. Ela foi identificada como Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos. O corpo dessa menina foi trazido ainda na noite de ontem para esse prédio aqui atrás de mim, onde fica o posto médico legal de Taquara, do município de Taquara, o município mais próximo de Cambará do Sul, onde tem o posto médico legal, para poder passar pelos exames de necropsia e a poder então atestar qual seria de fato a causa da morte da Bianca e que momento que ela teria morrido. Segundo o Instituto Geral de Perícias, esses exames de necropsia foram realizados e finalizaram durante esta manhã por volta de 9h50 da manhã de hoje. O Instituto Geral de Perícias ainda informou que o corpo dela já foi liberado para que a família possa então fazer os trâmites legais e poder velar essa menina. A família era de turistas, como você mesmo disse, eles eram moradores de Curitiba, aí no estado do Paraná. O translado do corpo deve ser realizado pelo avião da Casa Militar do estado do Paraná. Porém, ainda não se tem informação de quando vai ser feito esse translado e nem de onde ele vai partir aqui do Rio Grande do Sul. Para a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu, essa história trágica que mexeu muito, não só aqui no Rio Grande do Sul, aí no Paraná também, mas no Brasil inteiro, né? A Bianca, ela estava passeando com os pais dela nesse local, que é um local muito visitado, Canyon Fortaleza, que fica ali no município de Cambará do Sul. Ela estava com os pais e com as irmãs mais novas. Eles estavam indo até um banco para poder se sentar e fazer um lanche, quando ela acabou se desvencilhando dos pais e correndo em direção ao precipício. O pai ainda tentou correr atrás dela para tentar impedir que ela pulasse do precipício, mas acabou não conseguindo e infelizmente ela caiu dessa altura. Para a gente entender mais ou menos como é que é aquele local, né? Os canyons aqui no Rio Grande do Sul, ele tem diferentes alturas. O mais profundo dele tem cerca de 1.000 metros. Ela caiu de uma altura de 70 metros. O Corpo de Bombeiros foi acionado logo em seguida a queda. A queda teria acontecido por volta de 1h da tarde e o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 1h42. Helicópteros da Polícia Civil e também da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul tentaram fazer esse resgate inicialmente através do ar, né? Só que o local onde aconteceu fica na serra, é um ponto muito alto, num local de limite entre os estados do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. E lá, por mais que seja ainda dia, às vezes sobe sim uma neblina, o que dificulta então o trabalho com esse tipo de resgate através do helicóptero. E foi o que acabou acontecendo. O helicóptero não conseguiu chegar até o ponto onde ela estava. Por isso, então, foram traçadas novas estratégias. Foi utilizado um drone dos bombeiros que tinha captação através de calor humano, né? E foi então que eles encontraram onde ela estava. Ela estava na beirada do cânion, numa parte de encosta. Então, eles começaram a fazer um trabalho de montar um rapel, que foi o meio pelo qual eles conseguiram fazer esse resgate. O rapel começou a
a ser montado por volta de 9h30 da noite. Só que pelas condições climáticas, a noite ter caído, lá, como eu disse, é um local onde tem muita neblina e é também um local de difícil acesso. Além de ser um precipício, tem também muita vegetação na encosta dos cânions, o que dificultou e ajudou a demorar, digamos assim, para que esse resgate pudesse ser concluído o mais breve possível. Como eu disse, então, o rapel começou a ser montado por volta de 9h30 da noite, quando os bombeiros começaram a fixar esse rapel nas rochas. Ao todo, 12 bombeiros participaram do resgate. Por volta de 10h30 da noite de ontem, os bombeiros conseguiram acessar o local onde essa vítima estava. O pelotão do município de Canela, que comandou os resgates, conseguiu acessar a vítima e colocou ela numa maca que foi presa a esses rapéis e levados até a superfície, onde um médico do SAMU atestou a morte da Bianca. Ela foi então encontrada, por volta das 10h30 e içada, e esse resgate terminou por volta de meia-noite. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, através da Delegacia de Polícia Civil do município de Cambará do Sul. A delegada que está responsável por esse caso, a delegada Fernanda Aranha, informou que as diligências já estão sendo tomadas e que os pais já foram ouvidos e que a partir de agora um inquérito vai ser instaurado para conseguir entender exatamente o que aconteceu. Só que para isso precisa do laudo do Instituto Geral de Perícias, que ainda não foi emitido, para poder dizer exatamente se ela caiu de fato com a queda, se ela chegou a sobreviver por alguns instantes antes de acabar vindo a óbito. O local onde fica os cânions aqui no Rio Grande do Sul, ele fica no Parque Nacional dos Aparados da Serra e também da Serra Geral. E esses dois locais, esses parques nacionais, são administrados pela Urbia. A Urbia emitiu uma nota publicada nas suas redes sociais, dizendo que lamenta profundamente a tragédia ocorrida no Cânion Fortaleza e que se solidariza com a vítima e a família da criança. A empresa ainda informou durante essa nota que concentrou todos os seus esforços no apoio às autoridades durante o resgate e que iniciou imediatamente após a equipe da concessionária ter sido informada desse acidente. A nota ainda diz que a companhia segue cooperando com as investigações sobre esse caso. Em sinal de luto, a Urbia informou que vai manter fechado o Cânion Fortaleza no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, durante essa sexta-feira, no dia 11. O secretário de Turismo do município de Cambará do Sul, Edrel Mor, disse que esse tipo de acidente nunca havia acontecido antes envolvendo turistas naquele local. Volto com você no estúdio. Obrigado, Júlia, pelos detalhes, nos dando todo o posicionamento, explicando toda a situação, falando inclusive da suspensão das visitações nessa sexta-feira. Tem muitos paranaenses que vão lá para o Rio Grande do Sul, vão aproveitar esse período mais gelado, esse comecinho de inverno, né? Obrigado mais uma vez pelos detalhes, pelas informações. Uma notícia triste, o resgate foi rápido, até por conta das dificuldades, não foi na hora como imaginavam, mas infelizmente não foi possível salvar a vida dessa pequena paranaense de 11 anos de idade. Obrigado a Júlia, todo o pessoal da Record Gaúcha pela participação com a gente aqui. A gente fica de olho em tudo, tá?